Você tem curiosidade em saber um pouquinho mais da história É Assim Que Acaba da Colleen Hoover? Opa, cadê? No caso, essa daqui. Então esse vídeo é pra você. Tenho que contar pra vocês que até o momento da gravação desse vídeo, em setembro de 2021, este livro da Colleen Hoover é a minha melhor leitura do ano até agora. Então eu tinha que vir aqui fazer um vídeo um pouquinho diferente do que eu costumo fazer para te contar os motivos pelos quais você deveria ler É Assim Que Acaba. Se você quer saber por quê, vem comigo. Mas antes, claro, vamos dar uma olhadinha nos bastidores de hoje. Fiz o negócio sem estar com o microfone. Ótima! É a pizza. Eu tinha que vir aqui contar por que a moto tá passando. Ai. Temos easter eggs no cenário hoje, hein? Quero ver se você sabe qual é. Deixa aqui nos comentários. Esse é aquele tipo de vídeo que a gente grava, que se eu conseguir impactar pelo menos uma pessoa para querer ler este livro, eu já vou ter sentido que a missão foi cumprida. Eu sempre acho muito difícil achar um meio termo de você falar de uma história sem contar as partes principais e estragar a experiência de leitura, que é o que a gente chama de spoilers. Então, para evitar que isso vá acontecer nesse vídeo, eu resolvi dividi-lo em duas partes. Eu vou fazer a primeira parte contando as minhas impressões gerais do livro, a minha experiência de leitura, e na segunda parte eu vou falar com spoilers. Eu vou deixar aqui na minutagem da descrição e também vou avisar vocês durante o próprio vídeo quando forem começar os spoilers. Aí vai ser por sua conta e risco se você vai continuar ou não aqui comigo. Esse é aquele tipo de livro que eu encaixo numa categoria que eu chamaria de dolorosamente necessário. Mais brincadeiras à parte, eu quis aproveitar aqui o espaço do canal para poder falar sobre este livro e poder também discutir de uma forma mais leve, que é o que eu geralmente gosto de fazer aqui, sobre um assunto que não é tão leve assim, que é a violência doméstica. Eu acho que esse livro foi uma belíssima oportunidade que a Colleen Hoover trouxe para a gente poder debater isso, para as pessoas poderem se colocar no lugar das outras, poderem exercer empatia. A Colleen Hoover conseguiu abordar aqui nesse livro o assunto sobre a violência doméstica de uma forma sutil, bem sensível e, apesar de ter uma carga assim bem pesada, tem episódios aqui, tem cenas que elas fazem a gente realmente dar risada. Na verdade, eu resolvi comprar esse livro porque eu vi as pessoas falando assim: nossa, você vai sofrer, vai ser difícil essa leitura. Aí eu pensei, tô indo comprar. Quem mais é assim? Deixa aqui pra mim nos comentários. Esse é aquele tipo de livro que ele é muito fácil de ler. A construção dos personagens é tão real que parece que a gente tá lá dentro do livro. Fica assim, impossível parar de ler. Parece que, na verdade, a gente não tá lendo, a gente tá assistindo a um filme, a uma série. Sabe aquela série gostosa de maratonar? A gente começa a ler esse livro e não quer parar. É uma página atrás da outra, porque você fica envolvido. Quando você não tá lendo, você fica pensando assim: o que será que tá acontecendo na história agora? Quando, na verdade, não tá acontecendo nada, né? Se a gente não tá lendo... não tá acontecendo, mas você fica com aquela sensação de: nossa, eu vou perder a próxima cena, preciso voltar para esse livro logo. Eu vou confessar para vocês que eu sou o tipo de pessoa que eu amo ler, mas eu também amo séries. E às vezes eu falo: vou ver só mais um episódio, e quando eu me pego, passei horas na TV e a leitura ficou de lado. Esse livro aqui, ele me fez fazer o contrário. Eu tava lendo e nem queria saber de série nada. Ele foi me envolvendo de uma forma que eu acabei a leitura muito rápido. Eu me senti tão envolvida na história que eu fiquei com vontade de entrar dentro do livro. Entrar dentro é ótimo, né? Eu fiquei com vontade de entrar no livro, dar uma chacoalhada nas pessoas, falar assim: acorda. Mas aí, conforme a história foi passando, eu me senti péssima porque eu estava julgando a protagonista. Eu acho que nesse livro a autora realmente quer dar um recado em especial para as mulheres. E para mim, um dos principais objetivos desse livro é fazer a gente enxergar as coisas pelos olhos da vítima.
tudo que ela passa, sentir tudo que ela sente e entender como é difícil tomar qualquer decisão. Quem tá de fora se acha no direito de julgar que é uma situação fácil de ser resolvida, mas quando você tá ali dentro acompanhando os dilemas da protagonista, gente, é uma coisa assim, beira o inacreditável, o como a Colleen Hoover conseguiu me fazer sentir lá dentro da história. Eu vi que a situação da Lily Bloom, que é a protagonista, tinha um buraco bem mais embaixo. E aproveitando que estou falando o nome da protagonista, gente, eu achei muito inteligente a criação deste nome. Ela deu o nome da protagonista de Lily Blossom Bloom, que se a gente fosse traduzir para o português, seria alguma coisa como a flor de lírio que desabrocha, a flor de lírio que floresce. E eu achei que isso tem tudo a ver com a história. Esse trocadilho que ela fez com o nome dá exatamente o tom do livro. Porque tem uma coisa assim meio poética, mas também tem que vai crescendo, sabe? Começa um lírio, uma flor que desabrocha. Eu não sei se vocês estão entendendo o que eu quero dizer, mas eu achei que foi tão poético isso que a Colleen Hoover fez, que o nome da nossa protagonista, que também é a narradora, foi bem assim interessante, porque ele dá esse tom poético, mas até dá pra gente tirar um pouco de sarro, né? É como se em português alguém chamasse, sei lá, rosa irrigada ensolarada. Imagina, né? A pessoa tem um nome que, se a gente for ver ao pé da letra, é um nome forte, que tem aí uma dualidade do irrigada e ensolarada, tem o contraponto, né? Mas ao mesmo tempo, provavelmente essa pessoa ia sofrer todos os tipos de piada na escola. Eu, como professora, sei que as piadinhas na escola são inevitáveis. Mas, brincadeiras à parte, pensando assim no que a Colleen Hoover deve ter elaborado para criar o nome da personagem, eu acho que foi muito inteligente. Inclusive, aqui na capa tem também a história da flor, né, do lírio. E nesse caso, as pétalas estão todas despedaçadas. A gente vai acompanhar essa história de ser quebrado. O leitor é quebrado ao ler o livro. Os personagens são quebrados conforme a Colleen Hoover vai destrinchando a história. É uma sensibilidade que a pessoa que criou a capa teve de incorporar tudo que a Colleen Hoover conseguiu trazer aqui para o enredo desde o começo. Mas se deixar, eu fico só aqui na brisa do nome. Então vamos para outros pontos que eu também achei bem importantes. Aqui fala, toda pessoa com coração devia ler este livro. Um romance corajoso, de partir o coração, que enfia as garras em você e não te solta. Ninguém escreve um livro sentimental tão bem quanto Colleen Hoover. Você vai sorrir em meio às lágrimas. Imperdível, com um drama fascinante e verdades dolorosas. Se a pessoa não quiser o spoiler que tá aqui dentro da sinopse, ela não precisa. Os destaques que colocaram aqui, eu achei que também foram bem inteligentes, porque eles não entregam nada da história e eles fazem a gente ficar com vontade. Como eu falei para vocês, o livro inteiro vai mesclar esse toque de leveza com assuntos mais sérios. Colleen Hoover conseguiu me fazer entender o que acontece numa situação dessas. A Lily vai passar por muitas transformações. E aqui, apesar de ter aquela pimentinha de enredo que eu gosto, que eu costumo brincar por aqui, que é o tchaca tchaca nabu tchaca, este não é o forte, esse não é o ponto principal do livro, não é o foco do livro. Mas que é legal a gente acompanhar umas ceninhas assim, né? Pra você que tá me assistindo nessa parte sem spoilers e entender um pouquinho da carga de emoção desse livro, eu preciso contar pra vocês uma coisa que aconteceu comigo quando eu tava lendo. Eu já contei pra vocês aqui no unboxing que eu aprendi a não ler mais o prefácio de um livro no começo, né? Eu tava lendo um livro que o Stephen King fez o prefácio e graças a Deus eu só li o prefácio depois de ter lido o livro e tinha vários spoilers lá. Com o King eu aprendi essa lição. E com a Colleen Hoover, eu aprendi que todo livro tem que ser lido até a última página. Claro. Mas o que acontece? Geralmente no finalzinho do livro tem agradecimento, nota do autor, publicações e etc. E este livro, gente,
Eu tava assim, impactadíssima com a história, pensando, boa sugestão, arrasou, 5 estrelas, meu coração foi tomado por essa história. Só que aí, cheguei na nota da autora. Tava me achando forte. Falei, não chorei, assim. Acho uma história sensível, mas não cheguei, assim, ao ponto das lágrimas. Quando eu cheguei na nota da autora, meu Deus do céu. Falei, pega, toma meu coração. Mas eu chorava de soluçar, gente. Meu marido, quando ele me viu, ele falou, o que tá acontecendo? Meu Deus, o que foi? Porque o negócio é assim, impressionante, sabe? O que ela conseguiu trazer até para essa parte final do livro. Então você que tiver a oportunidade de ler este livro, leia também a nota de Colin Hoover. Pelo amor de Deus, porque é uma das partes mais importantes desse livro aí, viu? Esse livro me causou tantas reflexões e eu não tenho como não recomendar um livro desse para você que for maior de 16 anos, tá? Porque tem algumas coisas aqui que as pessoas mais novas podem não entender da forma correta. E também tem a questão da violência doméstica, que pode ser um gatilho para muitas pessoas. Mesmo que você não tenha passado por isso, se você não tá no melhor momento assim da sua vida, está no momento mais triste, talvez não seja a melhor época para você ler esse livro, porque ele vai dar uma quebradinha no seu coração. Porque, infelizmente, apesar de ser uma ficção, tem muita gente vivendo o que acontece nessa história na vida real. Antes de ir para a parte com spoilers, eu quero deixar o recadinho que você que está aí me assistindo possa refletir sobre essa história assim como eu refleti. Que se você tiver essa oportunidade, que essa história realmente te impacte, te faça ter empatia pelas pessoas e a não julgar tantos outros, porque nem tudo é tão fácil quanto parece. A partir de agora eu não consigo mais comentar sobre o livro sem falar da história, partes importantes do enredo. Então, se você ainda não leu, eu gostaria muito que você ficasse comigo até o final, claro, mas eu tenho que ser sincera e eu acho que você saber da história pode estragar a sua experiência de leitura. Então eu já vou dar um primeiro bye bye e você que já leu, vamos comigo pra gente conversar agora com um pouquinho mais de detalhes. Como eu contei pra vocês, o livro me envolveu desde o começo, fui folheando páginas de forma muito rápida e de repente eu olhei ali e vi que tinha 2 partes. Aí eu já pensei, né? Conforme eu ia lendo as cenas de romance entre a Lily e o Ryle, que é o outro protagonista, eu pensei assim: Meu Deus do céu, isso vai dar ruim. certeza que vai acontecer alguma coisa a partir de agora. Mas eu não tinha dimensão que a parte 2 ia ser exatamente onde os episódios de violência doméstica ficam mais evidentes. Porque parece que quando começa a história, pelo menos eu senti isso, você cai na lábia do Ryle. Você acha que o que aconteceu foi sem querer, foi um momento assim que a pessoa perdeu o controle, mas a violência doméstica, ela não pode acontecer nunca. Não existe momento de perder controle. Sempre tem que ter o controle quando se fala nesse assunto. E eu fiquei assim, tipo, meu, não é possível. Um cara desse, bonitão, inteligente, neurocirurgião, bom de cama. Como que esse cara vai aprontar? Eu não queria acreditar no que eu ia ver. Não é possível que ele vai ter uma atitude tão absurda que é bater na esposa dele. Mas aí também falando do Ryle, se a gente for analisar assim com muitos detalhes, a gente vai entender que lá no comecinho do livro já tinha os sinais. A pessoa que conhece a outra num telhado, tudo bem que esse lance do telhado aí, da Lily conhecer o Ryle num telhado de um prédio que não era onde que ela morava e ela tava ali, pra mim foi a brisa. Eu acho que foi a única parte que eu não comprei assim muito, mas depois também eu deixei passar. Passei um paninho pra Colin Hoover, porque a história pra mim acabou compensando essa falta de explicação aí de uma pessoa que nem é moradora de um prédio entrar e estar ali num telhado pra observar o céu. Na verdade, era mais pra tentar se matar, eu acho, né? Talvez a história tava indo por um caminho meio perigoso, né? Mas tudo bem, não é isso. Mas, gente, eles se conhecendo num telhado. O Ryle, primeira cena, assim, primeira impressão que a Lily teve dele foi ele chutando uma cadeira pra descontar uma raiva.
não era tão bonzinho assim, né? Aí não teve só isso. Ele também já deixou de cara avisado que ele não gosta de relacionamento. Foi falando que queria transar com ela. Gente, não sei se eu tô muito tiazona, se isso acontece mesmo na vida real. Mas, gente, como assim? Você fala um negócio desse, tipo, o que eu tô pensando, quero transar com você. Tá. E a outra, ai, que ótimo, achei você super sincero. Não, isso aí pra mim não é uma conversa de uma pessoa normal. Com o passar do enredo, a gente meio que vai deixando aquilo ficar pra trás, vai acobertando o que vai ficando lá nas primeiras páginas, mas os sinais estavam todos lá, desde o começo. Mas eu acho que ficou pra mim, assim, aquele sentimento de, não, ele é lindo, ele é médico, ele é bem-sucedido, tá apaixonado por ela, ele tem a oportunidade de mudar, mas na verdade, gente, aquilo é quem ele é. Essa ilusão de que vai mudar por causa de uma outra pessoa é muito complicada, né? Outra coisa assim também que o livro fez assim comigo. Como a Lily foi criada no lar violento, ela passou a história praticamente toda condenando a mãe, meio que chamando a mãe até de burra, como que ela não consegue sair dessa situação. E aí, quando acontece o episódio a primeira vez, a gente tá esperando que a Lily vai ter a postura de exatamente ser o que a mãe não foi, de conseguir sair desse relacionamento abusivo. Ela vê que não é tão simples assim, e como eu, no caso, consegui me colocar no lugar da Lily, também comecei a ter esses conflitos de não é tão simples assim sair dessa relação. A gente fica numa ilusão, né? Ainda mais que eu tava assim, numa expectativa de que talvez a violência doméstica fosse só um ponto a ser abordado, mas não o foco do livro. Então eu tava assim de, ela vai ter uma revolução aí, vai causar alguma mudança e eles vão ficar juntos. Doce ilusão. Eu fiquei assim, muito incomodada comigo mesma, eu querendo justificar porque o Ryle tava tomando as atitudes que ele tava tomando. E na verdade não tem justificativa, né? Por pior que seja a sua dor, você não pode descontar numa outra pessoa. E gente, eu fiquei assim, chocada, fiquei encantada com a forma que a Colleen Hoover conseguiu me levar pra história. Eu senti a dor da Lily, sabe? Eu acho que isso que foi o mais interessante desse livro, porque eu consegui me ver naquela situação, mesmo sem eu nunca ter passado nada, nem um vislumbre disso, sabe? Graças a Deus, e eu consegui visualizar. Foi muito sofrido, assim, acompanhar o que a Lily passou, acompanhar cada dúvida dela, eu duvidando também. Gente, foi uma loucura ler esse livro. Não sei, assim, se você que leu também teve essa mesma experiência, se você começou a se questionar em perdoar o Ryle. E como se tudo isso não bastasse, quando eu já tava assim, alternando para um outro modo, que é colocar aquela frase, se você não sair disso é porque você é muito burra, a Colleen Hoover veio e colocou a gravidez. Gente, isso me destruiu. Nossa! Aí eu fiquei assim, tipo, e agora? O que fazer? Como que você toma uma decisão dessa quando envolve uma criança? E aí eu comecei a entender a Lily não questionando mais a mãe, conseguindo ter empatia pela mãe. Eu falei assim, essa Colleen Hoover é brilhante. E olha que eu não sabia que ela tinha vivido uma coisa assim, né? A Colleen Hoover tinha feito parte de um lar com violência doméstica, com relacionamento abusivo. Eu achei que ela tava muito real, ao mesmo tempo tava acreditando que era a capacidade dela narrativa. Quando chegou na nota da autora, que eu falei, é por isso que ela conseguiu conduzir a história de forma tão sensível. Nossa, aquilo me destruiu, porque eu falei, pensa viver isso. Pensa você estar numa situação dessa, não só numa ficção, que eu posso simplesmente fechar o livro, falar, não quero mais passar por isso, mas na vida real.
E aí uma outra coisa que a gente também precisa comentar é a construção entre passado e presente, que eu também achei a linguagem muito interessante. Eu realmente consegui ver duas Lilys, a Lily do diário, que tinha aquele amor, aquela paixão pelo Atlas, e a Lily do presente, com o conflito, que tava aí num princípio de triângulo amoroso. Eu até meio que no começo consegui me iludir, eu achei que o foco seria realmente o triângulo amoroso. Mas coitada de mim, né? Tava totalmente enganada e veio Colin Hoover pra dar assim, ó, bons tapas na minha cara. Agora, a construção do Atlas, gente, mas que personagem incrível. Eu acho que se tivesse um spin-off só falando do que acontece com o Atlas quando ele não estava com a Lily, nossa, ia ser uma história que ia render muito. É um personagem que tem várias camadas, assim. Ele tem a resiliência, mas ele tem a doçura, ele tem a força. Nossa, eu achei um personagem incrível. E aí, claro, que eu fiquei felicíssima quando no final eles ficaram juntos. Eu sei que tem gente que não gosta muito desse tipo de final, porque também dá a entender que a protagonista conseguiu a felicidade por causa de uma outra pessoa. Mas eu gosto de uma coisa meio vibe contos de fada. Então eu comprei essa ideia e fiquei super feliz, porque eu acho que também é uma forma de dar também esperança, né? Se alguma pessoa que passa por isso tá lendo a história, eu acho que o Atlas era o tipo de homem que ia conseguir conquistar a confiança da Lily de novo, porque ele inclusive foi em quem ela confiou no momento mais difícil da vida dela. Ela não confiou nem na mãe dela, ela confiou nele. Então eu achei assim que fazia sentido sim, eles ficarem juntos, e achei que foi um final que deixou um pouco mais quentinho o coração para essa história que foi bem difícil, né? Eu sou aquele tipo de leitora que eu entendo a ficção ter algumas coisas assim que eu chamo de licenças poéticas. Então eu sei que tem coincidências absurdas nesse livro, né? A funcionária nova é irmã do cara que você conheceu no telhado. E aí você vai no restaurante que é do cara que era sua paixão na adolescência. Eu entendo que tem gente que fica tipo, ah, ok, essas coincidências aí não estou gostando. Mas eu acho que o brilhantismo da Colin Hoover foi que mesmo com todas essas coisas que não são verossímeis, não se parecem com a realidade, ela conseguiu me fazer comprar a história. E eu acho que é isso que o autor precisa fazer. Mais do que me provar coisas no livro, eu quero que o livro me envolva. E com certeza, esse livro da Colin Hoover me envolveu, virou um favorito, é a minha melhor leitura do ano até agora, por causa de todos esses motivos que eu falei. O problema desse seu segundo livro que eu li da Colin Hoover é que eu comecei assim meio que pelo ápice. Então agora para compensar, para ser melhor, eu acho que vai ser complicado. Mas a esperança é a última que morre, né? Se você foi corajoso ou corajosa e ficou até aqui, mesmo com spoilers, eu acho que é uma leitura que realmente vale a pena. Se você já leu esse livro, me conta nos comentários o que você achou, se foi uma leitura impactante para você, por quê ou por que não. Eu gosto muito dessa troca que, sendo feita de maneira educada e saudável, será sempre muito bem-vinda. Se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar seu like, de se inscrever aqui no canal e me dê sugestões de outros livros que você gostaria de ver aqui. Keep swimming!